E aí, pessoal, mais repercussões sobre a vitória do Grêmio no Maracanã. Borja, a briga do intervalo e, enfim, alguns bastidores importantes para a gente discutir a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para isso. Basta um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. O Grêmio venceu e a imagem que fica são os punhos cerrados de Borja olhando para o banco de reservas do Flamengo como um puro desabafo de indignação a tudo que o Grêmio passou com o próprio Flamengo. Os deboches do Gabigol, as discussões, a forma de diminuir o Grêmio que de certa maneira atingiu os jogadores, e ficou evidente na postura de Borja, e também atingiu o torcedor do Grêmio. E Borja representou o torcedor do Grêmio, e em cima dessa realidade a gente tem alguns pontos a colocar. O primeiro deles, e vendo as imagens do Sport TV, e sobretudo os sons que saem, as palavras que saem da discussão entre Gabigol e Borja no final do primeiro tempo, e junto a isso a participação de Renato Portaluppi pedindo algo também no intervalo do jogo, lembrando que o gol de Borja foi no último lance do primeiro tempo. Um jogo que era muito difícil até ali e que Borja deu um grito de desabafo de certa maneira. O Gabigol pediu cuidado ao Borja, meio que ameaçando o Borja naquela situação ali, como quem diz, tá falando muito. Quem? O Gabigol falando sobre ter respeito com alguma situação. Essa não cola, pois Borja não caiu em nada. No segundo tempo seguiu brigando, lutando e representando a camisa do Grêmio com o orgulho que a gente merece. Outro ponto que chamou atenção, e aí a gente pode citar uma série de situações, foi Renato Portaluppi se dirigindo aos jogadores do Grêmio no intervalo do jogo, entre os vestiários ali na zona mista, chamou o Rafinha, chamou o Diego Souza, chamou o Kahneman para pedir alguma ideia de respeito do Borja ou de alguém do Grêmio com relação aos jogadores do Flamengo ou a postura com relação ao Flamengo. O Diego Souza tentou contemporizar, o Rafinha conversou, o próprio Kahneman também conversou, e se ouvia gritos de muitos de dentro do vestiário, mandando os jogadores saírem dali, mandando a comissão técnica sair dali, para entrar no vestiário, para seguir concentrado, lutando pelo objetivo do Grêmio, que era vencer o Flamengo no Maracanã. Borja não aparece nessas imagens, porque Borja entrou sem dar um sorriso para ninguém do Flamengo, virou as costas, entrou dentro do vestiário, voltou e jogou da mesma maneira. Borja hoje é a representação de tudo que o Grêmio pedia. Um time lutador, um time que brigasse pela bola, um time que de fato conseguisse uma vitória importante para o Grêmio sair desse buraco. Eu sempre reitero que o Grêmio não saiu ainda e que as coisas não estão solucionadas e resolvidas. Eu tenho certeza que é preciso trabalhar muito para sair disso. Mas a vitória de hoje, com essa postura, com essa leitura, com um vestiário que parece cada vez mais entender o recado de Luiz Felipe Scolari, começa a sair sim do tamanho do buraco que a gente não cansa de falar, da grande dificuldade que o Grêmio se meteu. Hoje nós vimos uma postura em muitos atletas exatamente nessa linha. Acabado o jogo, os jogadores do Grêmio também foram a resposta, sobre o Juan fez resposta, o Rodrigues fez, que é assim, joga, luta, e agora o Gabigol vai ouvir. Porque não existe nada pior do que alguém que fala o que quer quando pode, e quando não, a coisa não sai como está combinada, a coisa não sai como ele quer, fica brabo com a resposta dos jogadores. Os jogadores do Grêmio ouviram e foram humilhados. O Gabigol dentro da arena bateu boca com o dirigente, debochou de todo mundo e todo mundo teve que engolir em seco porque o Grêmio ali estava sendo humilhado pelo Flamengo naquele 4-0. Pois hoje, Borja deu a resposta.
dentro do campo, decidiu a partida para o Grêmio. Decidiu. Foi um guerreiro desde o primeiro minuto e não deu sorriso para ninguém. Apenas comemorou olhando para um vestiário ou para uma casa-mata que havia debochado dele poucos dias atrás. Poucos dias atrás. O Flamengo riu do Grêmio em Porto Alegre, riu do Grêmio no Rio de Janeiro há 4 dias atrás. Então, eu não acho nada mais justo do que responder. E aquela palavra, aquele grito, o punho cerrado de Borja e depois a ideia de sair de perto do vestiário e não querer conversa com o Renato, também é um indicativo de resposta e de respeito ao sentimento da torcida do Grêmio, que àquela altura se sentia assim incomodada com todos aqueles fatos. O que nós estamos vendo hoje é sim uma representação da incomodação que o torcedor ficou e que a gente viu estava também impregnado no vestiário. Quando tu tem dentro do vestiário alguém que está indignado com o status daquele momento, é óbvio que a resposta vem se as coisas acontecerem. E o que nós vimos hoje foi um time aguerrido, um time brigador, que na figura de Borja deu essa representação ou se mostrou representativo em cima exatamente disso. Não foi só o Borja que fez isso. Nós vimos também o Vijaçante, nós vimos também o Alisson, jogadores inclusive que têm muito boa relação com o Renato, não está em discussão a relação com o Renato, e mais uma vez, o Renato hoje é treinador do Flamengo e era adversário do Grêmio aqui, e acho que o Grêmio não tem nada que conversar. A procura do Renato no intervalo, de tentativa o quê? De puxar a orelha do Borja porque ele provocou? Não. Alguns jogadores tentaram conversar, eu citei os 3 que basicamente foram lá, mas outros jogadores repreenderam aquilo. Não, vamos lá, vamos para dentro, vamos continuar a nossa corrente aqui, porque nós temos que ganhar o segundo tempo. E o Grêmio, felizmente, no segundo tempo, seguiu nessa mesma linha, contribuindo, todos jogando juntos, e o Grêmio saiu com uma vitória, olha, de lavar a alma. Essa talvez seja a principal expressão. Uma vitória de lavar a alma. Uma vitória de um time que hoje é menor, um time que tem muitas dificuldades, um time que está brigando, que está lutando para um espaço melhor no campeonato, mas essa vitória é uma vitória de lavar a alma. E a gente tem que valorizar esse modelo de jogador que não estava nem um pouco satisfeito com a derrota e que entra, olha, Borja hoje assinou a sua primeira cartilha para ser ídolo do Grêmio. Ídolo do torcedor, porque o torcedor é encantado nesse modelo de jogador. Jogador que luta, que quer, que precisa e que nunca se mostra resignado com derrota. O Grêmio vence uma partida, apenas uma partida, e começa a acalentar o torcedor, ou alentar o torcedor com novos nomes, novas medidas, novas práticas, e isso é muito importante. Borja é o nome desse jogo. E ele começa a ganhar um espaço muito querido junto ao torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.